assunto hoje é vocabulário que não pode faltar no seu currículo em inglês. Você está preparado? Papel aí à mão para você anotar? Bora lá. É um vocabulário que você não pode deixar de ter. Enquanto isso, eu vou projetando aqui para você quem sou eu, né? Porque talvez seja a primeira vez que você está aqui no meu canal e você nem sabe quem sou eu, né? Essa sou eu sou Bel Freitas. E entre todos os papéis, o meu melhor papel é estar aqui nas redes sociais compartilhando aquilo que eu venho compartilhando há mais de 20 anos com os meus mais de 5 mil alunos que já passaram pelas minhas aulas, que já tiveram o prazer de poder falar inglês e ganhar mais com o inglês. E eu espero que você venha a ser uma dessas pessoas vencedoras. Então, bora lá, bora lá. Deixa eu entrar aqui também no Instagram. Good afternoon, Instagram. How are you doing? Hoje nós vamos falar de palavras que não podem faltar no seu currículo. Então, vamos lá. Para essa aula de hoje, que nós vamos falar de vocabulário, eu peguei os dados de uma vaga no LinkedIn para Junior Executive Assistant. Então, eu peguei um job description. Porque quando a gente fala em palavras que não podem faltar no nosso currículo, são as palavras que estão no job description de uma vaga. Então, suponhamos que você esteja procurando uma vaga de Executive Assistant. E aí, você vai se deparar com essa descrição da vaga. Essas palavras, elas têm que estar no seu currículo. Vocês lembram que segunda-feira tem uma outra live aqui que foi bem legal, que foi a análise ao vivo de um currículo, né? Eu analisei o currículo da Amanda, inclusive ela está buscando para Executive Assistant, por isso que eu peguei, né, essa vaga aqui, né, naquele dia, né? E aí, o que acontece? Nós fizemos ao vivo, né, sobre uma análise, né? Até eu vou colocar aqui para vocês. Quem quiser participar na próxima segunda-feira de uma análise ao vivo comigo, pode entrar nesse link, que aí a gente vai te chamar para você participar e ter o seu currículo analisado e melhorado de forma gratuita, porque vai ser uma mentoria aberta, gratuita, ao vivo, tá? Então, a Amanda fez isso na segunda-feira e nós olhamos essa vaga de Executive Assistant. Né? Então, as palavras que aparecem aqui têm que aparecer no seu currículo, né? E daí, eu estou repetindo aqui, que é para a gente ver já a versão que eu dei para ela, né? Então, olha lá, eu pus em bullet points, né? Que são as bolinhas para ficar mais fácil. Coloquei palavras que estão lá na descrição, como, por exemplo, ali embaixo eu coloquei do travel scheduling, agenda controlling, support, time management skills. Então, essas palavras, elas estavam lá na descrição. Então, por que isso tem que aparecer, gente? Porque, como a gente já falou por aqui, muitas vezes o recrutador pega o currículo e é ele mesmo que lê. Mas se for um volume muito grande, o que acontece? Eles põem tudo para fazer em inteligência artificial. E aí na inteligência artificial, eles só pegam aquele que é o que de fato está com as palavras. Então, para que você não perca, né, a oportunidade de ser classificado pela máquina, você tem que ter as palavras-chave. Não só por causa da máquina, mas também por conta do recrutador, né? Então, tem que ser palavras que ele olha e fala, bom, eu estou procurando isso, então vou aqui, ó, já vi aqui, esse separo. Né? Esse separo, esse não, esse separo, esse não. Então, as palavras-chave são muito importantes. Mas, às vezes, a gente só fala em palavras-chave, né? E hoje eu vou falar para vocês agora outras coisas que a gente também observa, que são palavras, mas a gente define elas de uma outra forma, né? Então, olha lá. Aqui, esse Summary of Qualifications, ele foi baseado naquela vaga, né? E nas qualidades que tinha lá classificadas da pessoa que foi analisada. Agora, o que tem que aparecer na sua descrição? Tem que aparecer palavras de soft skills, porque soft skills é uma coisa que está sendo muito requerida. Porque como a gente tem falado aqui no canal, soft skill a gente não ensina, a gente desenvolve. Então, os recrutadores, eles procuram, né, essas soft skills. Eu vou ler para vocês porque talvez esteja um pouco pequeno. Por exemplo, communication, critical thinking, leadership. São 3 soft skills que eles procuram.
Mas você não vai pôr exatamente essas palavras, né? Communication, critical thinking, leadership. Você vai pôr palavras que remetem a esses assuntos. Por exemplo, você vai... communication. Quando eu falo de negotiation, eu estou falando de communication. Public speaking, writing reports and proposal, presentation, visual communication, storytelling, persuasion. Então, essas palavras, elas traduzem essa soft skill. Então, se você tem essas soft skills, né? Então, elas têm que aparecer de alguma forma, né? E aí, ainda assim, você bate com a descrição da vaga. Então, perceba, gente, que fazer currículo não é uma coisa assim que a gente pode fazer do dia para a noite. Hello, Amanda. How are you? More comments about your resume, right? Enjoy it. Olha só. Então, você tem que fazer um estudo, tá? Hoje à noite a gente vai falar mais sobre isso. Mas você precisa estudar a vaga em questão, a empresa, que foi o exercício da aula 1, a empresa, a vaga, e ver o que o mercado está pedindo. Por exemplo, o mercado está pedindo essas soft skills, né? Tá pedindo communication, critical thinking, leadership. Então, você precisa ter essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês. Então, você precisa pensar nas 6 top soft skills. Lógico que não tem só essas, né? Eu destaquei essas, mas tem muito mais, né? Mas essas são a top 6, né? O que as pessoas realmente buscam, né? Então, eu quero que você inclua isso. Eu acho que eu vou colocar aqui, deixa eu ver se consigo colocar mais um slide. Porque eu quero que você veja. Por exemplo, critical thinking, né? O pensamento crítico. Aí você não vai escrever critical thinking. Você vai escrever as palavras que têm a ver, né, com critical thinking. Por exemplo, adaptability, desire to learn, problem solving, né? Não consegui arrumar assim o tamanho, mas eu vou lendo para vocês. Então, que eu não consegui aumentar o tamanho. Então, você precisa fazer com que essas palavras apareçam no seu currículo. Então, vamos lá. Bora ler as palavras de critical thinking. Adaptability, desire to learn, problem solving, innovation, research, thinking outside the box, troubleshooting. Leadership, conflict management, decision making, inspiring people, managing remote teams, mentoring, project management, facilitation, give clear feedback. Então, são palavras que vão ter que aparecer, né? Para mostrar as soft skills. Agora, aqui eu tenho mais 3 soft skills para vocês, que é a positive attitude. Nossa, tá faltando um T no attitude. Teamwork, work ethic. Então, essas 3 compõem, né, as 6 que são muito bem vistas pelos recrutadores. E aí, precisa aparecer essas palavras aí também no seu currículo de alguma forma, né? Eu vou mostrar alguns exemplos já para vocês. Agora, muito mais do que palavras-chave, você precisa de alguns tipos de palavras, que olha só, são action verbs, são verbos de ação, company values, ok? Os valores da empresa, como eu pedi para vocês fazerem essa tarefa, né? Hoje à noite a gente vai falar a respeito delas. Popular skill words, tem palavras que são populares na questão de habilidades, né? Por exemplo, accelerate, accomplish, as a result of my actions, build, coordinate, deliver, develop, handled, backed by, negotiated, plan, resolve, supervise. Então, existem palavras que já são populares em currículo. Então, elas têm que aparecer. Essas são algumas delas. Os valores, por exemplo, quando eu falo de uma empresa de tech, a gente tem que ter innovative, innovate, né? Por quê? Porque essas empresas, elas estão sempre inovando. Então, innovation sempre é um valor desse tipo de empresa. Um Google, Facebook, Amazon. Então, os valores também têm que aparecer em palavras. Action verbs. Então, verbos que mostram ação, né? Accomplish. Accomplish é que você chegou a um resultado, né? Design, quando você mesmo desenhou, você mesmo criou, né? Initiated, então você começou uma área, initiated a new area in the company, which results 30% of the profits. Então, assim,
tem que ter esse verbo de ação e com números e com resultados, ok? Supervise, então mostra que você tem liderança, né? Leadership, que é uma soft skills. Então as coisas são todas interligadas. Deixei mais palavras aqui para vocês. Além daquelas que eu mencionei, né? Você também tem os resume buzzwords. O que são buzzwords? Buzzwords são jargões, tá? Jargões de currículo. Então, resume buzzwords. É mais ou menos como as palavras que sempre aparecem em currículo, né? Que eu falei ali anteriormente, são as palavras populares para descrever as habilidades, né? Que aqui são verbos, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Experienced, expert, skilled, facilitated, launched, demonstrated, né? Então, são palavras que são jargões já de currículo, então elas precisam aparecer. Keywords. Aí, assim, eu chego na keyword propriamente dita, que são palavras-chave, né? Essas palavras-chave, geralmente você pega do job posting, que é a vaga, o anúncio do emprego, né? Você pega lá do job description. Então, olha lá, analyzed, quantified, planned, programmed, designed, taught, trained. Então, são palavras que você vai pegando ali da própria vaga. Isso é muito importante, porque no caso do seu currículo ser lido por inteligência artificial, são essas palavras primeiro que ele vai pegar, né? Industry buzzwords, né? Então, a industry buzzwords são palavras que se referem aos hard skills. Então, são palavras bem específicas da área, são jargões da área, né? Eu coloquei aqui algumas palavras só para você ter uma ideia, mas aí isso é bem pessoal de cada área, né? Por exemplo, manufacturing, technology, marketing, research, medical diagnosis, nursing, optimization, pharmaceutical coding, Python programming, project management. Então, essas palavras, elas são usadas em determinadas áreas e somente nessas áreas. Então, é um industry buzzword, né? E se referem a hard skills. Então, isso é uma coisa que já fica de lição de casa para você. Você precisa saber quais são os seus industry buzzwords, quais são as palavras que são da sua área em específico, que nenhuma outra área usa. Aí eu achei interessante colocar aqui para você, talvez não seja da sua área, mas para você pensar, né? Quais são as top hard skills que o LinkedIn 2020 apontou como sendo as mais, né? Veja que aqui a maioria tem a ver com technology, né? IT, information technology, né? Blockchain, cloud computing, analytical reasoning, artificial intelligence, UX design, business analysis, affiliate marketing, sales, scientific computing, video production. Então, essas palavras, essas hard skills, são as hard skills que estão sendo buscadas. Mas é bom você pensar se alguma dessas aqui, ela pode ser acoplada à sua função, aquilo que você já faz. Por quê? De repente, é uma coisa que você precisa buscar, né? Porque ela está no top trends, né? Então, é bem interessante. E o LinkedIn, como vocês já sabem, é a rede social dos empregos, dos negócios, do network, do engajamento de negócios. Então, é importante que você saiba o que está rolando por lá. Agora, eu trouxe alguns exemplos práticos para você ver como que as pessoas aplicam essas palavras nas diferentes partes do currículo. Aqui, eu trouxe um exemplo de um objective, tá? De um BI. O que é um BI? Um Business Intelligence Professional. Okay? Uma pessoa que trabalha com BI, né? Collaborative and technically minded business intelligence analyst with 6 years of experience in big data crunching. Eager to support, né? Olha que palavra forte, né? Eager to support. Então, assim, eu tenho muita vontade, né? Eager to support DataX. Então, DataX é um industry buzzword, porque tem a ver com BI, né? With expert analytical skills. Então, analytical skills é uma ability, né, que é mais assim generalizada, pode ser usado em outros lugares, né? To advance the company's business operation, olha só, to advance the company's business operation, to advance. Então, aquela habilidade que ele tem ajuda a avançar as operações da empresa. And strategic initiatives. Então, veja, essas palavras são palavras fortes, né, palavras de impacto, né? In previous roles, então assim, em papéis anteriormente desempenhados, aqui papel, ele quer dizer o quê? Em posições, né? Reduced account receivables by 80%. Então, olha lá, tem resultados. Então, um objetivo com exemplo de resultados, isso é muito importante. By improving billing strategy, as well as boosted sales. Boosted sales. Boost é alavancar, levar para frente.
avançar. Então, as boosted sales by 50%. Então, veja, é uma palavra que é uma buzzword, né, para sales, que a gente usa muito, mas no caso, o BI é uma pessoa que ela busca dados e são dados que influenciam para vendas. Então, aí acabou usando um buzzword de sales, né? E os results, que isso é muito importante. Through recommendations on process improvements. Então, são exemplos que a gente pode depois levar para nós, né? Eu trouxe aqui para vocês também um exemplo de work experience, né? De um quality engineer, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês os verbos de ação. Olha lá, generate EMO reports, ok? In cooperation with GTC teams. Então, veja, o generate é um verbo de ação. In cooperation with é uma coisa que mostra o quê? Mostra o leadership, mostra soft skills, teamwork. Então, essas palavras têm que aparecer, né? As well as, e também, né, para a gente juntar uma coisa com a outra, né, e também outra coisa, as well as issued startup reports to the teams after the launch of new product lines. Launch é importante porque é lançamento, né? Você participou de lançamentos, né? Então, isso mostra essas habilidades de project management, né? Scheduled. Scheduled também é um verbo de ação, né? Schedule é marcar uma data, né? Então, scheduled post-launch reviews to be conducted after 30 data points or 2 months of production, including the post-launch checklist and reports, né? Então, um quality engineer, ele está preocupado com todas as fases do produto, né? O lançamento, o pós-lançamento. Então, aqui, por exemplo, um post-launch é uma palavra que é uma buzzword, né, para essa área. Manage the non-conformance program for the plant. Plant é uma palavra que é muito usada na engenharia, né? Porque você está falando de production, engineering, você está falando de quality, mechanical, então eles usam muito plant, né? Então, é uma buzzword também, né? Porque eu não vou falar place, eu vou falar plant, né? Investigation and Corrective Action Programs, né? CAPA. É a sigla do Correction Action Programs. Então, veja que aqui é um buzzword, né? Porque quem trabalha com Quality Engineering, ele precisa trabalhar com medidas corretivas, né? Para que a qualidade sempre seja assegurada. Então, aqui é uma palavra que é uma industry buzzword, que é uma palavra da área mesmo, né? Set up production orders, ó, set up. Set up é você marcar, estabelecer, né? Set up production orders and updated. Updated também é um verbo legal, um verbo de ação, né? Que é atualizar. Updated specifications for formulas e blá, blá, blá. Provavelmente isso daqui é uma coisa que é específica de Quality Engineering, então é um jargão da área, né? Supported on-the-shelf quality, OSQ, né? Que é uma abreviação do on-shelf quality, que é uma terminologia também que vem do Quality Engineering, né? Audits from the plant by auditing local stores, né? Então, aqui tem bastante coisa de jargão da área mesmo, né? Então, eu procurei trazer coisas diferentes aqui para vocês. Aqui eu trouxe já exemplos de key skills in an IT resume. Tem gente que faz uma parte do currículo só com key skills, tá? Porque ele tem vários, ele quer destacar, ele acha que não tá legal colocar dentro do summary, então faz uma área de key skills, tá? Então, aqui, olha, veja como esses key skills, eles estão bem direcionados para industry buzzwords, que são jargões da área de IT. Se tem alguém aqui de IT assistindo, vai ver que são realmente palavras que só um IT iria usar, né? Então, eu trouxe também para mostrar para vocês como que é importante a gente saber esse tipo de palavra, né? E muitas vezes a gente pega da própria vaga. Eu estava verificando vagas de IT, então essa palavra troubleshooting é muito usada. Por quê? Porque é uma pessoa que resolve o problema. Ela dá um tiro no problema. Então, ela é troubleshooting, né? Porque shoot é atirar, né? Então, troubleshooting é uma pessoa que resolve problemas, né? Problem solving. Já, aqui veja que a habilidade é meio híbrida, né? Porque é uma habilidade que ela cabe tanto para hard skill como soft skills, né? Porque o problem solving ele é muito importante, né? Tanto como hard como soft, né? Então, é bem legal a gente observar isso daí. No final, olha, tem people skills, friendly, helpful attitude. Então, aqui já é uma coisa mais de personalidade, mais de emoção, mas ficou bem interessante, né? Colocar aqui. See you around. Thank you very much. Bye, bye. Bye, bye. See you.